Existem diversos acontecimentos misteriosos que ocorreram no Brasil. Muitos desses mistérios estão ligados com o sobrenatural. E existem também aqueles acontecimentos que não possuem explicações. E assim seguem sendo grandes mistérios. Hoje, nós preparamos alguns acontecimentos misteriosos que ocorreram no Brasil. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E para continuar nos ajudando, deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos acompanhar esses mistérios. Não sabemos o quão seria a vericidade desses acontecimentos que iremos contar agora. Como, por exemplo, seria verdade que em diversos cemitérios espalhados por diversas cidades, em muitos estados brasileiros, pessoas teriam avistado o corpo seco. Segundo muitos relatos, ele sempre é avistado em cima de muros de cemitérios. Um ser humanoide que parece muito com uma caveira ou uma espécie de zumbi. Inclusive nós já fizemos um vídeo aqui sobre o corpo seco. Um dos relatos mais impressionantes sobre o corpo seco foi o que Dona Maria Aparecida Soares Branco teria contado. E ela conta que teria avistado uma criatura no cemitério da Bíblia que fica em Mogi Guaçu. E ela conta que viu perfeitamente aquela criatura, inclusive o seu olhar. Ela conseguiu ver um semblante de desespero. Segundo ela, era como se estivesse pedindo socorro àquela criatura. Por sorte, o que ela viu acabou não fazendo nada com ela. Dona Maria saiu correndo. Não ficou ali para saber o que iria acontecer. Depois disso, diversos relatos apareceram em diversos cemitérios. E foi através desses relatos que surgiu a ideia de que seria o corpo seco que estava aparecendo em diversos cemitérios. Então, seriam vários corpos secos? E mais, será que em cemitérios próximos a gente teria um corpo seco pronto para ser avistado? Fica essa grande dúvida. No Paraná tem um cemitério chamado Cemitério dos Caboclos de Paysandu. Ele está localizado às margens da rodovia 323, inclusive onde cruza Paysandu. No local, acreditam-se que serve para homenagear caboclos enterrados em 1930 a 50. E como disse, fica uma rodovia nas proximidades daquele cemitério. E motoristas que passam ali, principalmente durante a noite, dizem avistarem caboclos caminhando dentro e fora do cemitério. Inclusive na rodovia, próximo ao cemitério, onde os motoristas olham pelo retrovisor para ver se aquilo é real. Porém, os caboclos somem assim que os motoristas olham pelo retrovisor. E para tentar dar mais credibilidade a esses relatos, vários acidentes ocorrem, inclusive naquele mesmo trecho onde fica aquele cemitério. Quer algo mais misterioso que isso? Sendo assim, fica difícil não acreditar que aparições de caboclos que viveram em uma época muito antiga são avistadas por ali. Você acredita nesses relatos? Existe um grande mistério na morte de Fernanda Vogel, uma mulher que namorou João Paulo Diniz, herdeiro do grupo Pão de Açúcar. Em 27 de julho de 2001, eles faziam uma viagem para comemorar 2 meses de namoro. O destino era Maresias, no litoral paulista. Porém, o helicóptero que levava o casal acabou caindo. Inclusive, o casal, o piloto e o copiloto. João Paulo e o copiloto conseguiram nadar até a praia, enquanto Fernanda Vogel e o piloto não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo naquele acidente. E onde entra o grande mistério nisso tudo? Muita gente acredita que Fernanda Vogel teria previsto sua própria morte. E tudo isso por conta dessa propaganda. Nela vemos Fernanda Vogel na areia do mar,
observando a paisagem, como se estivesse pensativa. Mas, de repente, ela se levanta e começa a caminhar em direção ao mar. Você não notaria nada de estranho ainda, né? Ela se banha na água do mar. Mas aí entra o grande mistério, pois isso acontece no comercial de Fernanda Vogel. Ela desaparece no mar, como se ela estivesse se afogando nas águas. E como se não bastasse, olha a frase que aparece no comercial. Seria um caso real de premonição de sua morte e até como ela iria morrer? E é por isso que há esse grande mistério na morte de Fernanda Vogel. Em Fordlândia, no Pará, existe um grande mistério. Uma cidade fantasma. Essa cidade fica às margens do rio Tapajós. Se tratava de uma cidade destinada para a produção de borrachas. Tudo isso durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim da Segunda Guerra, a cidade foi completamente abandonada e ganhou a fama de ser uma cidade fantasma. Dizem que às noites, quem frequenta a cidade fantasma de Fordlândia pode acabar avistando trabalhadores que faziam produções durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoas antigas, já falecidas, que caminham e trabalham naquela cidade durante as noites. Inclusive, esses trabalhadores antigos e já falecidos se comunicam o tempo todo entre eles, como se ainda estivessem vivos, mas não passam de fantasmas de antigos trabalhadores. Seria possível que, além de ter a fama de ser uma cidade fantasma, também fantasmas são avistados e escutados durante as noites naquele local? Tudo é possível, não é verdade? Já no Piauí, existe uma cidade chamada Biriti dos Lopes. E nessa cidade, existia uma casa que ganhou a fama de ser mal assombrada e acabou se tornando um grande mistério que acabou ocorrendo por ali, fazendo muitas pessoas se perguntarem se seria um caso real de poltergeist. A casa era habitada por uma senhora que um dia disse que acabou perdendo quase todos seus bens na casa, que voavam sendo arremessados por uma força, que logicamente acabavam se quebrando. Alguns moradores da rua afirmam que essa história é verdadeira, e que eles também já viram copos voando de dentro para fora da casa e assim quebrando na calçada. Inclusive copos que quase acertaram cabeças de pessoas. Hoje em dia, a senhora não mora mais lá, pois ela já faleceu. Mas para os corajosos, que acreditam que não vão aparecerem, que quiserem morarem na casa, ela continua lá, de pé. E muito provavelmente, com esses eventos ativos até os dias de hoje. Na zona rural, ao norte do Rio Grande do Sul, uma família começou a testemunhar alguns fenômenos estranhos, digamos, paranormais, onde pedras eram arremessadas do nada em cima do telhado da casa. E a força com que essas pedras batiam no telhado era grande, mas por incrível que pareça, o telhado ficava intacto, não se quebrava. E mesmo sem o telhado se quebrar, as pedras caíam dentro da casa. Elas sempre eram arremessadas no telhado da casa e caíam dentro sem quebrar o telhado. Dá para entender o mistério agora? A família assustada chegou até a chamar autoridades policiais, que acabaram confirmando esses acontecimentos, pois até os policiais viram as pedras caindo, batendo no telhado e não quebrando. Pedras caindo no chão da casa, na cama, em todos os locais.
Os policiais procuraram de onde vinham aquelas pedras, mas não acharam o grande arremessador delas. E não existia nada nas proximidades que explicaria aquelas pedras que caíam ali. Uma das meninas da família acordava sempre de madrugada, se debatendo e falando com vozes alteradas. E por isso uma equipe de assistentes sociais visitaram a casa, junto com um médium, que acabou realizando uma sessão de exorcismo na menina. Pois, segundo ele, tudo aquilo acontecia na casa por conta da menina, que carregava algo com ela. O exorcismo foi feito. Os eventos continuaram. A família decidiu se mudar da casa e acabaram demolindo ela, por conta desse grande mistério que ocorria ali. Vamos ver o exorcismo que foi gravado. Mas antes, terminamos por aqui. Continue acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha. Está amarrado em nome de Jesus. A gente trouxe então, nós fomos até uma cidade vizinha, procuramos um médium. Ele foi até lá. Aí ele conseguiu lá, do jeito dele lá, achou esses eventos lá, que dizia que era possessão. E começou esse trabalho todo que eles fizeram lá, né? Et cruz Domini, fugit parte adversa, vent leo tribo de Judá, Rab David, aleluia, assim seja. E qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é o espírito que você está aí? Eu sou o demônio! Ah, você é o demônio?